Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 63 da playlist de aulas do sétimo ano e dando continuidade aí ao assunto de equações. Hoje nós vamos aprender a resolver equação com frações. Vem comigo! Bom, nós já temos aí uma série de aulas sobre equações, sobre como resolver equações, tá? E a cada nova aula eu vou aumentando um pouco o nível de dificuldade. Na aula de hoje, vamos aumentar o nível de dificuldade trabalhando com frações. Então, como que nós vamos resolver uma equação que tem frações, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, a gente só vai ter que aumentar um passo, né? Fazer uma estratégia a mais do que a gente já fazia nas aulas anteriores. Olha só, sempre que eu tiver então frações, eu vou começar calculando o MMC, para deixar todas as frações com o mesmo denominador. Então a gente vai reduzir as frações ao mesmo denominador. Lembrando que embaixo da letra X tem o denominador 1. Muitas vezes a gente não escreve ele, mas ele está ali, tá? No cálculo do MMC eu não preciso desse 1. Vamos lá, gente, ó. O MMC dá pra gente começar fazendo a divisão por 2, certo? Vai dar 1, o 3 não divide, copia, o 5 não divide pelo 2, copia. Eu não vou focar muito no MMC, tá, gente? Aqui eu vou fazer um pouco mais direto, para não perder muito tempo. Bom, agora a gente vai dividir por 3, vai ficar 1, 1 e 5, e dá para dividir por 5, vai dar 1, 1 e 1. Então, o nosso MMC aqui vai ser o resultado da multiplicação dos fatores primos. 2 vezes o 3 dá 6 e 6 vezes 5, 30. Então, 30 é o nosso MMC. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar com frações equivalentes. Aqui eu tenho o número 1 e eu quero trocar esse número 1 pelo 30. Então, a gente vai usar uma multiplicação. Para ficar 30, eu faço 1 vezes 30. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó, multiplicar o x também pelo 30. Tá? Então, lembra que frações equivalentes a gente obtém multiplicando ou dividindo, né? Numerador e denominador. Bom, 30 vezes x é 30x. 1 vezes o 30 é igual a 30. Então, trocamos x sobre 1 por 30x sobre 30. São equivalentes. Menos. Agora, a gente vai trocar esse número 2 pelo número 30, fazendo frações equivalentes. Para sair do 2 e chegar lá no 30, eu faço vezes 15, tá? Vou usar o pontinho para multiplicação, para não confundir com a letra X, beleza? Então aqui, ó, 2 vezes 15 vai dar 30 e 1 vezes o 15 vai dar 15. Então a gente trocou a fração 1 meio por 15 30avos, né? São equivalentes. Igual. Para o 3 virar 30, a gente vai multiplicar por 10. 3 vezes 10 é igual a 30. E aí a gente faz a mesma coisa com 1. 1 vezes o 10, 10. Tá? 1/3 é equivalente a 10 30avos. Aí menos, para o 5 virar 30, a gente tem que multiplicar por 6. Faz a mesma coisa com x. X vezes 6 dá 6x. 5 vezes 6 dá 30. Tá? Então, x sobre 5 é equivalente a 6x sobre 30. O que nós vamos fazer agora? Depois que nós reduzimos as frações ao mesmo denominador, aí é que vem a sacada, tá? Aqui que nós podemos fazer? Nós podemos cancelar esse denominador. Então, primeiro a gente encontra o MMC, reduz as frações ao mesmo denominador e depois a gente cancela ele. Ficamos apenas com a parte que está em cima, ó. 30x menos 15 é igual a 10 menos 6x. Tá? Então, a gente só precisou fazer o quê? Reduzir as frações ao mesmo denominador para depois tirar os denominadores e a gente não tem mais frações. Agora a gente caiu com uma equação que nós vimos algumas aulas atrás aí, equações que têm letra dos dois lados. Então, para a gente resolver essa equação, o que nós fazemos? Nós temos um combinado, não temos? De deixar a letra apenas no primeiro membro da igualdade. No primeiro membro eu tenho 30x menos 15, no segundo membro eu tenho 10 menos 6x, certo? Então, para ficar com letra só no primeiro membro, eu venho aqui e somo 6x. Soma 6x de um lado, soma 6x do outro. Bom, 30x mais 6x é igual a 36x. Aí copio menos 15, igual a 10. E aqui vai dar zero, né? Menos 6x mais 6x é zero. Bom, agora a gente vai isolar o termo que tem a letra x no primeiro membro.
Então, para deixar o 36x sozinho aqui, nós vamos tirar esse menos 15. Como é menos 15, a gente faz mais 15 de um lado, faz mais 15 do outro. Beleza? Então, vamos lá. 30, vai ficar 36x igual. O menos 15 mais 15 vai dar zero, né? Não precisa. 10 mais 15, 25. Vou continuar aqui, ó. Para eu isolar o x agora, eu posso usar o princípio multiplicativo, que diz o seguinte, olha, se a letra x está sendo multiplicada, né? Está sendo multiplicada por 36, eu vou vir aqui e vou dividir os dois lados por 36. Não vai caber direito aqui, vou fazer pequenininho, tá? Mas estou dividindo os dois lados por 36. 36x dividido por 36 vai cancelar o 36, vai ficar só o x. E aqui vai ficar 25/36. Ok? Então essa seria a raiz da nossa equação. Eu não coloquei aqui o conjunto universo, mas vamos pensar que a gente está trabalhando no conjunto universo dos números racionais. Tá? E todas as equações que eu resolver daqui para frente, nessa aula de hoje, vamos pensar no conjunto dos números racionais, tá? Então, o x é a raiz da nossa equação, é a solução da nossa equação. Vamos lá, a solução é igual a 25/36. É um conjunto que dentro dele tem o 25/36. Bom, vamos lá, gente. O que nós vamos fazer nessa aula, então? Nós vamos ficar trabalhando com equações que têm a forma de fração. Basicamente é isso, tá? De teoria, é isso que nós temos que entender. Que toda equação que tiver frações, a gente pode começar sempre pelo MMC e reduzir as frações, né, a um mesmo denominador e depois a gente cancela esse denominador. Então, basicamente é isso de novidade, ok? Vamos lá, então? Vou colocar uma atividade na lousa para a gente tentar fazer juntos. Bom, gente, vamos lá para a resolução de mais uma equação. Olha só, uma equação que tem 4 termos, tem frações. Vamos tentar resolvê-la? Bom, gostaria de fazer uma sugestão para você. Pause o vídeo, tente responder, depois dá play para verificar se acertou. Bom, vamos lá. Toda equação que tem frações, então, a gente vai começar sempre calculando o MMC dos denominadores para reduzir as frações ao mesmo denominador e poder cancelar depois esse denominador. Vamos lá. Bom, aqui o MMC vai dar 12, né? Dá para eu dividir por 2, vai ficar 1, 3, 2 e 1. Por 2 de novo fica 1, 3, 1 e 1. E aí por 3 fica 1, 1, 1 e 1. Bom, o cálculo do MMC vai dar 12, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Não vou focar muito no MMC, como eu já comentei com vocês, tá? Agora, para a gente sair dessas frações, né, e chegar no MMC, que é o 12, nós temos que fazer o quê? Multiplicações. Vamos trabalhar com frações equivalentes. Ó, para o 2 virar 12, eu faço vezes 6, e aí faz a mesma coisa com x, vezes 6. Então, nós vamos ficar aqui, ó, 6 vezes x dá 6x, 2 vezes 6 dá 12. Menos. Agora, vamos pensar no número 3. Para o 3 virar 12, eu tenho que multiplicar o 3 pelo número 4, né? 3 vezes 4 é 12, faz a mesma coisa com 1. 1 vezes o 4 dá 4, então fica 4 dozeavos. Igual. Agora a gente vai pensar no 2, no 4 aqui. Como faz para o 4 virar 12? Tem que multiplicar o 4 pelo número 3, né? Vamos multiplicar o 4 pelo 3 e o x pelo 3. Quando eu multiplicar aqui, ó, x vezes o 3 vai dar 3x. E 4 vezes o 3 vai dar 12. Mais, e agora a última fração. Para o número 2 virar 12, eu tenho que multiplicar por 6, faz a mesma coisa com o número 7. 7 vezes 6 dá 42, e 2 vezes o 6 é 12. Agora, sempre que a gente estiver numa equação, tá? Uma equação tem um sinal de igualdade. Os dois membros da minha igualdade têm o mesmo denominador, aí eu posso vir aqui e cancelar, tá? Eu posso tirar o denominador. Então, eu sempre posso fazer isso? Não, vamos com calma, né? A gente só pode cancelar os denominadores se todos os termos da equação estiverem com o mesmo denominador. Cuidado, tá? Se aqui não tivesse o 12, eu não ia poder cancelar. Por isso que a gente reduz todos os denominadores a um mesmo número, certo? Ao 12. Tudo bem? Então, só posso cancelar se todos os denominadores de todos os termos da minha equação forem iguais. Aí eu venho aqui e cancelo o denominador. Tiro 12 da jogada.
Ficou então, ó, só a parte de cima. Ficou 6x menos 4 igual a 3x mais 42. Então a gente caiu numa equação que tem letra dos dois lados, já sabemos o que fazer, né? Sabemos, não sabemos? Espero que sim, né? Nós temos um combinado de deixar a letra apenas no primeiro membro da igualdade. Então esse 3x que está no segundo membro, eu vou tirar ele. Então eu vou fazer menos 3x. Faz no segundo membro, faz no primeiro. Então 6x tira 3x, vai dar 3x. Aí eu vou copiar o menos 4, igual. 3x tira 3x vai dar 0, vai ficar 42. Pronto. Agora a gente tem um segundo combinado, que é, no primeiro membro, deixar somente o termo que tem a letra x. Então esse menos 4 vai sair da jogada aqui. Então eu vou somar 4 de um lado, vou somar 4 do outro, tá? Vou puxar para cá. Somando 4 de cada lado, vai ficar 3x no primeiro membro e 46 no segundo membro, certo? 3x igual a 46. E para finalizar, a gente tem que fazer o quê? Usar o princípio multiplicativo. O 3 está multiplicando, então a gente vem aqui e divide por 3 de um lado, divide por 3 do outro lado. Fazendo essa divisão por 3, ó, 3x dividido por 3 vai dar 1x, e 46 dividido por 3 não é uma divisão exata, eu posso deixar na forma de fração. Não dá nem para simplificar aqui, tá? O 46 ele não divide por 3. Então essa seria a raiz da nossa equação, 46 terços. Como a gente está trabalhando no conjunto universo dos números racionais, então vai ser também o conjunto solução da nossa equação, tá? Então o nosso conjunto solução vai ser o conjunto que tem como elemento 46 terços, ok? Então tá aí, foi mais um exemplo que nós fizemos. Espero que você tenha gostado até aqui. A gente vai trabalhar agora equações que tem parênteses também, tem frações e parênteses, tá? Vamos sempre aumentando aí o nível de dificuldade. Vou colocar também no final da aula duas situações problemas, então fica comigo até o final para a gente trabalhar também a interpretação e a resolução de problemas. Gostaria de fazer um pedido para você, se você ainda não é inscrito no canal do professor, gostaria que se inscrevesse, né? Se puder ajudar aí o professor com esse projeto de aulas para o 7º ano, deixar um comentário legal, deixar aí o seu joinha, né? Venha fazer parte desse projeto você também. Só, vamos lá? Vamos tentar fazer essa daqui agora? Pause o vídeo, tente resolver. Ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil. Bom, para a gente começar, eu já deixei o MMC feito, o cálculo dele aqui. O MMC vai dar 4. Lembra então que toda equação que tiver frações, a gente vai começar calculando o MMC e vamos reduzir as frações a denominadores comuns, tá? Bom, o 4 eu não preciso multiplicar por nada para virar 4. Então eu vou apenas copiar a primeira fração. Vai ficar 2x menos 3 sobre 4. Ok? Aí tem um sinal de mais. Aqui, o 2, para ele virar 4, eu tenho que multiplicar por 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4. E também vou multiplicar por 2 o numerador da minha fração. Mas presta atenção, que o numerador da minha fração, gente, olha só. O numerador da minha fração não é só o x, nem só o 1. O numerador da minha fração é tudo isso aqui, ó. Então, na hora que eu for multiplicar por 2, eu tenho que fazer a distributiva. Então, ao invés de fazer tudo mentalmente, eu até poderia fazer mentalmente. Eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes o x menos 1. Então, eu estou multiplicando por 2, tá? E embaixo vai dar 4. Ah, mas eu não podia fazer direto 2 vezes x, 2 vezes 1? Podia, mas eu quero fazer passo a passo aqui. Igual... Aqui é a mesma coisa, para o 2 virar 4, tem que multiplicar por 2, né? Então, vamos fazer vezes 2. E o numerador da minha fração, que é o 5 menos x, também vai ser multiplicado por 2. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes o 5 menos x. E embaixo, o 4. Pronto. Então, agora eu tenho uma equação onde todos os termos da minha equação têm o número 4 como denominador. Nessa situação, somente nessa, tá, pessoal? Isso é importante. Somente nessa situação, quando todos os termos da equação têm o mesmo denominador, é que a gente pode vir aqui e cortar eles. Aí a gente vai ficar com a parte de cima da equação. Ó. Vai ficar 2x menos 3 mais... Aqui eu vou usar a distributiva já, tá? Agora sim eu vou multiplicar. Ó. O 2 ele multiplica o x, multiplica o menos 1. Então vai ficar 2 vezes o x, 2x... E 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Igual. Aqui também já vou
usar a distributiva. 2 vezes o 5, 2 vezes o menos x. 2 vezes o 5 dá 10 e 2 vezes o menos x, menos 2x. Então, lembrados da aula anterior, né? Na aula 62, a gente trabalhou equações com parênteses, que a gente fazia, então, essas distributivas. Agora, a gente caiu numa equação que tem 6 termos. Olha, no primeiro membro eu tenho 4, no segundo membro eu tenho 2. Então, a gente vai ter que reduzir os termos semelhantes. E olha só, caímos na aula 61. Então, a gente está, aula por aula aí, aumentando o nível de dificuldade, mas não deixando de usar aquilo que nós aprendemos. Então, vamos lá. Quem são os termos semelhantes? Ó, 2x pode juntar com esse 2x. Vai dar um total de 4x aqui. 4x. Esse menos 3, ele pode juntar com esse menos 2. Vai dar um total de menos 5. Então, reduzimos aí os termos semelhantes no primeiro membro. No segundo membro, eu tenho 10 menos 2x. Tudo bem? Agora, a gente está numa equação que tem letra dos dois lados. Vamos usar o princípio aditivo e, no final, o princípio multiplicativo. Bom, o nosso combinado é ficar com letra só no primeiro membro, tá? Aqui no 4x menos 5. Então, esse menos 2 que está no segundo membro, eu vou adicionar 2x para ele ser cancelado. Aí faz a mesma coisa lá no primeiro membro, tá? Então, a gente adiciona 2x aqui, vão ficar 6x menos 5 igual a 10, tá? Porque esse menos 2x vai cancelar com esse mais 2x. Agora, o nosso segundo combinado é deixar apenas o termo que tem a letra x no primeiro membro. Então, esse menos 5 que está aqui, ele tem que sair também, né? Então, a gente usa a operação inversa. Vamos adicionar 5 de um lado e adicionar 5 do outro. Então, adicionando 5 de cada lado, no primeiro membro vai ficar só o 6x. Vou colocar aqui, ó. No primeiro membro vai ficar somente o 6x. E no segundo membro vai ficar o número 15. Beleza? 6x igual a 15. E aí, para a gente finalizar, a gente usa o princípio multiplicativo. O 6 que está multiplicando, nós usamos ele fazendo divisão. Né? Divide por 6 de um lado, divide por 6 do outro. 6x dividido por 6 vai dar 1x. E 15 dividido por 6 a gente deixa assim, em forma de fração. 15 sextos, tá? Dá para simplificar essa fração se a gente quiser. Dá para dividir por 3, em cima e embaixo. E aí, fazendo a divisão por 3, vai ficar 5 meios. Ok? Que é a mesma coisa que 2,5. Então, o nosso conjunto de solução aí seria o conjunto que tem como raiz, né, como elemento, o número 5 meios, tá? Então, tá aí, mais uma equação. Agora, um pouquinho mais difícil essa, né? Equações que não tinham parênteses, aparentemente. Mas a gente precisou fazer uso deles quando a gente foi multiplicar o numerador da fração por 2, tanto nessa fração como nessa. Ainda tem mais duas equações que eu gostaria de trabalhar com vocês. Gostaria que vocês sempre pausassem o vídeo para tentar resolver as equações. Vamos lá para mais uma. Pessoal, tá aí, essa é a nova equação para a gente tentar fazer. Já deixei o MMC aqui calculado, tá? O MMC vai dar 15. E o que nós devemos fazer? Devemos colocar todos os termos da nossa equação com o mesmo denominador, que é o 15. Então, a gente vai reduzir as frações ao mesmo denominador. Lembrando que embaixo da letra x tem o denominador 1, tá? Então, todos aqui a gente vai fazer virar 15. Bora, vamos lá. Começando pelo 5. O 5 tem que multiplicar por 3 para dar 15. Então, a gente vai fazer 5 vezes o 3. Lembrando que aqui em cima o numerador da fração, que é o x menos 1, também vai ser multiplicado por 3. Então, a gente vai colocar um parênteses aqui para multiplicar todos os números que pertencem ali ao numerador, né? Então, vai ficar 3 e multiplica x menos 1. E embaixo vai dar 15. 5 vezes 3, 15. Menos. Vamos lá. Agora, para o 1 virar 15, a gente tem que multiplicar o 1 pelo 15 mesmo. Então, 1 vezes o 15 vai dar 15. E o x também vai multiplicar pelo 15. E tem um sinal de menos aqui. Toma cuidado, tá? Então, vai ficar 15 vezes x, vai dar 15x. Só que vai ficar 15x negativo. E o 1 vezes o 15 vai dar 15 mesmo. Igual. Aqui para o número 3 virar 15, eu tenho que multiplicar o número 3 por 5. 3 vezes 5 dá 15. Faz a mesma coisa com o numerador da fração. Multiplica por 5. Só que o numerador, ele é tudo isso aqui, né? Ele é o 5 menos 2x. Então, o 5 que está aqui vai multiplicar o 5 menos 2x. A gente usa um parênteses aqui.
Lembrando que você pode fazer direto, se você quiser. 5 vezes 5, 5 vezes menos 2x. Bom, 3 vezes 5, 15. Eu vou fazer passo a passo. Feito isso, né, uma vez que a gente encontrou as frações equivalentes, todas com o mesmo denominador, e olha só, somente nesse caso, volto a frisar esse ponto que é importante, tá? Eu só posso cancelar o denominador da minha fração se todos eles forem iguais e se todos os termos estiverem com esse denominador. Daí eu posso cancelar. E vou ficar só com a parte de cima, fazendo a distributiva agora. 3 vezes o x vai dar 3x, e 3 vezes o menos 1 vai dar menos 3. Aí o menos 15 eu vou copiar, menos 15x, igual, aqui também, distributiva, tá? Ó. No segundo membro, o 5 está multiplicando o 5 e o menos 2x. 5 vezes o 5 dá 25, e 5 vezes o menos 2x dá menos 10x. Certo? A minha equação, gente, ela tem letra dos dois lados, mas ela também tem termos que são semelhantes e podem ser reduzidos. Olha só, no primeiro membro tem 3 termos, 2 com a letra x. Então, esses que têm a letra x, eu vou agrupar eles, vou reduzir a um termo só. Se eu tenho 3 e vou tirar 15, vai ficar menos 12, né? Então, vai ficar menos 12x, menos 3, igual a 25, menos 10x. Ok? Então, eu agrupei aqui o 3x com menos 15x. Agora, a gente tem uma equação que tem letra dos dois lados. Nós sabemos que a gente tem um combinado, né, de deixar a letra só no primeiro membro. Então, aqui eu vou somar 10x. Vou usar a operação inversa, tá? Menos 10x. Uso o princípio aditivo. Somo 10x de um lado, soma 10x do outro. Beleza? Fazendo essa soma, aqui estava menos 12 mais 10. Vai ficar menos 2x. O menos 3 eu copio. E aqui vai ficar só o 25 no segundo membro. Agora, o outro combinado que nós temos é da gente deixar somente o termo com a letra no primeiro membro. Então, esse menos 3, ele vai sair da minha equação. A gente vai usar o princípio aditivo na operação inversa. Vamos somar 3 de um lado, vamos somar 3 do outro lado. Vamos puxar para cá. Ó. Fazendo essa adição, no primeiro membro vai ficar só o menos 2x. E no segundo membro vai ficar o 28. 25 mais 3, 28. Um detalhe importante aqui, ó. Vamos recordar também uma propriedade que nós temos. Ficou menos 2x igual a 28. Para antes de eu usar o princípio multiplicativo aqui, antes de dividir por 2, eu tenho que me atentar que esse coeficiente do x ele é negativo, é menos 2x, né? Então a gente usa um recurso aqui que é de multiplicar por menos 1. A gente vem aqui, ó, e multiplica a equação toda por um negativo. Quando a gente multiplica por um negativo, troca o sinal. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 2x. E positivo com negativo vai ficar menos 28. Tá? Então é um recurso que a gente usa só para trocar o sinal do coeficiente do x antes de usar o princípio aditivo. O princípio multiplicativo. Agora sim a gente vem aqui e divide por 2, né? Divide os dois lados da igualdade por 2. Pronto. Eu tenho 2x dividido por 2 vai dar 1x. 28 negativo dividido por 2 vai dar menos 14. Então, menos 14 é a raiz da nossa equação. Vai ser o nosso conjunto solução, já que a gente está trabalhando no conjunto universo dos números racionais. E agora, a última das equações que eu quero colocar para vocês tentarem fazer, a bambambam das equações. Tenta fazer essa vai ser o nível hard. Bom, na verdade, ela não é tão difícil assim, tá? O NMC aqui eu já deixei calculado para vocês dá 20. Lembra que embaixo do 7 a gente coloca o algarismo 1, embaixo do N também, tá? E aí a gente precisa fazer o quê? Reduzir todas as frações ao mesmo denominador. Ou seja, a gente vai transformar todas as frações, todos os termos da nossa equação, vamos deixar numa fração com o denominador 20. Por que eu falei que era um nível mais difícil? Por causa desse menos que está aqui, ó, antes das frações. Aqui a gente tem uma fração negativa. E esse menos, se a gente não tomar cuidado, e eu digo por experiência própria, né? Eu vejo meus alunos cometerem muito erro assim. Porque eles esquecem que o menos vai distribuir também. Vamos lá. Então, vamos transformar todos os termos da nossa equação com o denominador 20. Para 1 virar 20, eu faço vezes 20 e faz aqui em cima no numerador também, né? Então vai ficar 20 vezes o n, dá 20n.
E 1 vezes o 20 dá 20. Copia o sinal de menos. Aí, olha só. Aqui, o 5, para ele virar 20, tem que fazer 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Vamos multiplicar também o numerador por 4. Só que vai multiplicar todo o numerador, tá? Então, por isso eu vou colocar o parênteses. Então, vai ficar 4, que multiplica 8 menos n. Repare que o sinal de menos está aqui, né? Embaixo vai ficar 20. Igual. Para esse 1 virar 20, é só multiplicar por 20. Faz a mesma coisa com 7. Então, 7 vezes 20 dá 140 e 1 vezes o 20 dá 20. E copia o sinal de menos. Para esse 4 virar 20, a gente também multiplica ele. Vamos multiplicar por 5. E vamos multiplicar também o numerador da fração por 5. Então, vai multiplicar tudo que está aqui, né? O 8 mais n. Então, vai ficar 5 vezes o 8 mais o n. Embaixo, o 20. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cancelar os denominadores, já que eles são iguais, e estão em todos os termos da igualdade, da equação. E vamos aplicar a distributiva aqui, ó. Então, eu vou copiar o 20n primeiro. 20n. Vamos distribuir aqui, ó. Aqui vai ficar, ó, o sinal de menos, ele vai acompanhar o número 4. Então, é menos 4 vezes 8. E depois, menos 4 vezes o menos n. Então, olha só. Menos 4 vezes o 8 dá menos 32. E menos 4 vezes menos n, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais 4n. Aí, aqui que a gente tem que tomar cuidado. Muita gente vai deixar esse 4n negativo. Continuando. 140 eu copio. E aqui é a mesma coisa. O sinal de menos, ele vai acompanhar o 5 aqui, tá? Na hora que eu fizer a distributiva, eu uso como menos 5. Então, é menos 5 vezes o 8, que dá menos 40. E menos 5 vezes o n, que dá menos 5n. Ok? Agora, a gente tem uma equação com vários termos semelhantes, né? Tem 3 termos no primeiro membro, 3 no segundo. Aqueles que forem semelhantes, a gente pode agrupar. Ó. É o caso do 20n e do 4n. 20n mais 4n dá 24n. O menos 32 copia. Igual. Aqui eu tenho de semelhante o 140 e o 40. Ó. 140 menos 40 dá 100. E o menos 5n copia. Beleza? O que nós podemos fazer agora? Vamos tirar os menos 5n aqui do segundo membro para deixar a letra só no primeiro membro. Então, a gente vem aqui, usa o princípio aditivo na operação inversa. Então, adiciona 5n de um lado, adiciona 5n do outro. 24n mais 5n dá 29n, menos 32 é igual a 100, porque aqui vai cancelar. Próximo passo é fazer o quê? É a gente tirar esse menos 32 aqui do lado. Então, a gente vai usar a operação inversa, usando o princípio aditivo. Vamos somar 32, não 36, vou corrigir ali. Vamos somar 32 de cada lado. E aí a gente vai ficar com 29n, certo? Igual a 132. E aí, para a gente finalizar a equação, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir os dois lados pelo 29, tá? Então, divide aqui por 29, divide aqui por 29. E vamos isolar o nosso n, tá? Então, o n vai ser igual a 132 29avos. Não dá para simplificar aqui, então a gente para por aqui mesmo. Tá? 29 132avos. Beleza, gente? Deu para acompanhar? Deu para entender? Conjunto de solução aqui, ó. Como esse número é um número racional, então ele pertence ao nosso conjunto universo, então vai ser a nossa solução. 132 29avos. Bom, agora eu quero trabalhar situações problemas. Eu sei que a aula já está um pouco longa, mas são duas situações problemas em que a gente vai equacionar o problema e resolver usando equações que têm frações. Então, acho que é importante um pouquinho mais aí do seu tempo. Pessoal, o nosso problema diz o seguinte, ó, um alpinista aceitou o desafio de escalar o pico mais alto das Américas, o Aconcagua. Durante a subida, enfrentou uma forte tempestade e, por medida de segurança, resolveu parar quando faltavam 3/5 do percurso total. Se ele tivesse subido mais 696 metros, teria percorrido aproximadamente metade do percurso total. Qual é, aproximadamente, a altitude desse pico? Então, vamos lá. O percurso total seria a altura inteira do pico, tá? Isso aqui seria o nosso pico que o alpinista está escalando.
Como a gente não sabe qual é a altura total, vamos falar que é x, ok? Aí o que o exercício fala? Que o alpinista parou quando faltavam 3/5 do percurso total. Ou seja, se a gente dividir aqui em 5 partes iguais, mais ou menos iguais, tá? Então, quando ele parou aqui, ó. Ele tinha subido até aqui e parou. Ou seja, ele tinha dado 2/5. Se ele andasse mais 690 e poucos metros, 696 metros, ele ia ter percorrido metade do caminho. Se ele chegasse, né, a andar, a escalar, né, mais 696 metros, ele teria percorrido metade do caminho. Como que a gente equaciona isso? Essa parte que ficou abaixo dos 696 metros corresponde a uma fração, né, do percurso total que ele teria, né? Ou seja, que fração que é? 2/5, tá? Então aqui a gente tem, ó, 2/5 do percurso total, né? 2/5 do percurso X, mais 696 metros, e ficaríamos na metade do percurso. Ele estaria na metade da montanha. Beleza? Metade da montanha, metade de X. Vamos equacionar tudo isso. Fiz uma rabisqueira aqui, mas você vai entender, olha só. Então, se ele escalou 2/5 da montanha, aí ele parou, certo? Então ele escalou 2/5 de x, 2/5 do tamanho total que ele teria que escalar. Aí se ele escalasse mais 696 metros, ele chegaria na metade do percurso dele, ou seja, na metade de x. Beleza? Esse d na matemática, eu já falei algumas vezes aqui, esse d significa vezes, né? Então aqui seria 2 vezes x, ou seja, 2x sobre 5, mais 696 é igual, ó, 1 meio de x, esse d é vezes, então é 1 vezes x, x sobre 2. Então, ó, 2/5 do percurso total, mais 696 metros, corresponde à metade do percurso inteiro. Aqui a gente caiu numa equação que tem frações, tá? Para resolver essa equação, a gente pode começar calculando o MMC, lembrando que embaixo do 696 tem 1, tá? E o MMC do 5 e do 2, gente, eu não vou nem fazer aqui, mas ele vai ser igual a 10, tá? Então, o que nós temos que fazer? Multiplicar o 5 pelo 2 para chegar no 10 e multiplicar o 2x pelo 2. Então, vamos lá, ó. 2x vezes 2 dá 4x, 5 vezes 2 é 10. Mais, para resolver aqui, ó, para que esse 1 vire 10, a gente tem que multiplicar 1 pelo 10 e multiplicar o 696 também pelo 10. Bom, 696 vezes 10 dá 6.960. E 1 vezes o 10 é igual a 10. Igual, para que o 2 vire 10, a gente multiplica por 5. 2 vezes 5, 10, multiplica o x também. X vezes 5, 5x. Então ficou 5x e aqui o 10. Pronto. Agora que a gente tem todos os termos da equação com o número 10 embaixo, a gente pode cancelar, certo? E ficar só com os numeradores. Vai ficar 4x mais 6.960 igual a 5x. A gente vai começar tirando o 5x do lado direito, faz menos 5x, faz menos 5x, certo? 4x menos 5x dá menos 1x, mais 6.960, igual a 0. Né? 5x menos 5x dá 0. E por fim, a gente tira 6.960 de cada lado, para deixar o termo que tem a letra x isolado. Então vai ficar menos x é igual, aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos 6.960. Para terminar a nossa questão, a gente precisa fazer o coeficiente do x ficar positivo. Então, a gente vem aqui, multiplica a equação toda por menos 1 e vamos encontrar que o x, né, o x que a gente procurava, tem 6.960 metros. Ok? Então, esse é o nosso probleminha, nosso primeiro probleminha, né? É um pouquinho complicado de entender, mas a ideia era essa, era você refletir sobre o problema, tentar equacionar o seu problema e aí resolver a sua equação, e caímos numa equação que tem frações. O próximo problema que vai aparecer na sua tela aí, bom, vai ser mais ou menos parecido, mas é mais fácil que esse.
Pessoal, e aí, conseguiram resolver o problema? Então, no nosso último problema da aula, a gente tem a seguinte situação. No sétimo ano, 30% dos alunos devem fazer a prova de recuperação. E os 28 alunos restantes não precisam fazer a prova. Quantos alunos há nessa turma? Então, olha só, a nossa pergunta é, qual o total de alunos da turma? Geralmente, a nossa pergunta, a pergunta do problema, né, indica quem vai ser a nossa incógnita, né? Qual é o valor desconhecido aí? Ou seja, vamos chamar de x. Aí ele fala que 30% desses alunos aqui, ou seja, 30% de x, vão fazer a prova de recuperação. Os outros 28 que estão sobrando não farão a prova de recuperação. Tá? Como que a gente equaciona o problema então, professor? É bem simples, olha só. Os alunos que vão fazer a recuperação mais os que não farão a recuperação, se a gente somar esses dois grupos de alunos, tem que dar o total de alunos, não tem? Os alunos que estão de recuperação mais aqueles que não estão de recuperação tem que ser igual ao total de alunos. Ou seja, se a gente pegar então os que estão de recuperação, 30% de x, mais os 28 que não estão de recuperação, isso tem que ser igual a x, que é o total de alunos da classe, tá? Então 30% do total de alunos mais 28 tem que ser igual a x, ao total de alunos. Bom, esse 30% a gente sabe que podemos colocar na forma de fração e que o d é vezes. Então aqui ficaria 30 vezes x, 30x, sobre 100, tá? Lembra que toda porcentagem a gente coloca sobre 100. Se você quiser fazer um pouco mais passo a passo, eu posso fazer aqui, ó, 30 centésimos, que é 30% de x. Então 30 centésimos de x mais 28 é igual a x. E aí sim, né, o d na matemática é vezes, então fica 30x sobre 100 mais 28 é igual a x. Agora a gente tem uma equação com fração. E para a gente resolver essa equação, o que nós fazemos? Nós colocamos aqui o 1 embaixo do 28 do x e vamos achar o MMC do 100 e do 1, que vai dar o próprio 100. Então a gente vem aqui, ó, e multiplica a equação por 100. A gente vai multiplicar essa fração aqui por 100 e essa também, para ficar com 100 embaixo. A mesma coisa a gente faz com essa. Então, a gente vai multiplicar esses dois termos da nossa equação por 100. Vai ficar aqui 30x sobre 100, mais 28 vezes 100 dá 2.800, sobre 100, igual a x vezes 100 dá 100x sobre 100. Agora, a gente sabe que se todos os termos da equação estão com o mesmo denominador, tá? A gente pode cancelar esse denominador e vamos ficar só com os numeradores. Ou seja, vamos ficar com 30x mais 2.800, vou colocar aqui, ó, é igual a 100x. E agora é resolver essa equação, né? Vamos, então, tirar 100x do lado direito e tirar 100x do lado esquerdo, para a gente ficar com letra só no primeiro membro. Aqui eu tenho 30x, eu vou tirar 100x, dá menos 70x, mais 2.800, e aqui vai dar zero, né? 100x menos 100x dá zero. Agora, para a gente ficar somente com o termo que tem a letra x, a gente tira 2.800 de cada lado. Tira 2.800 do primeiro membro, tira 2.800 do segundo. Então vai ficar menos 70x igual a menos 2.800. Como aqui a gente tem o coeficiente do x sendo negativo, nós vamos usar o recurso de multiplicar por menos 1. E aí nós vamos ter menos 70 vezes menos 1 vai dar 70x. E aqui também vai ficar positivo, 2.800 positivo. Para finalizar, a gente usa o princípio multiplicativo. A gente vai dividir por 70 os dois lados da igualdade, encontrando finalmente o valor do nosso x. Quando a gente fizer essa divisão aqui, vai ficar, ó, 70 dividido por 70 vai dar 1. Então, vou colocar aqui, ó, x, né? Vai ficar 1x. E 2.800 dividido por 70, eu posso cortar um zero. Ficou 280 dividido por 7, que vai dar 40, né? 40 alunos. Certo? Então, na turma, nós tínhamos aí 40 alunos. Só, essa foi a nossa aula de número 63. Eu sei que ela ficou um pouquinho longa, porque o nível de dificuldade das equações já era um pouco maior e demanda tempo para a gente explicar e resolver tudo isso, tá?
Mas espero que vocês tenham gostado. A gente tem mais 2 aulas ainda falando sobre equações. Uma só para solução de problemas e uma outra equação para trabalhar problemas na geometria. Uma outra videoaula trabalhando problemas de equação e geometria. Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.